Fala, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso é um sistema mais complexo, tem mais informações, então nós vamos dividir esse estudo do sistema em algumas aulas. Na aula de hoje, nós vamos iniciar relembrando um pouco sobre o tecido nervoso, que é justamente o que forma o sistema nervoso. E também vamos relembrar a estrutura e o funcionamento de um neurônio, que é a principal célula do sistema nervoso. Nas próximas aulas, aí nós vamos estudar a organização do sistema nervoso. Ele pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E por último, nós vamos ver algumas características do sistema nervoso simpático e parasimpático. Mas na aula de hoje, então vamos relembrar algumas características sobre o tecido nervoso. Temos que lembrar que o tecido nervoso é justamente o tecido responsável por captar estímulos ambientais e produzir uma resposta a esses estímulos. Vamos usar um exemplo. O que são esses estímulos ambientais? Bom, você tem o frio, o calor, a luz, o som, e é justamente o tecido nervoso que é responsável por captar essas informações, conduzir essas informações até um órgão efetor, que vai responder a esses estímulos. Então vamos usar um exemplo do cotidiano. Pega um dia que a temperatura está bastante baixa, então frio, né? Esse é o estímulo ambiental, o frio. Então o tecido nervoso capta esse estímulo, conduz esse estímulo até um órgão efetor, pode ser os músculos, por exemplo, e aí a tendência é que você fique mais recolhido no frio. Ou se você estiver mal agasalhado, você até treme. Mas o que é o tremer, o que é recolher? É a resposta que o tecido nervoso dá ao estímulo ambiental que nós chamamos de frio, certo? Então veja, essa é a função do sistema nervoso, captar esses estímulos ambientais e converter isso numa resposta, né? Levar essas informações até um órgão efetor que vai responder a esses estímulos. Você tem a célula principal do sistema nervoso, é o neurônio, que está representado aqui na imagem para vocês, olha, em marronzinho. Nós já vamos falar melhor sobre a estrutura dele. Mas essa é a célula principal do sistema nervoso. E você tem células que nós chamamos de células acessórias, ou células da glia, também conhecida como gliócitos, que são células que são acessórias. Elas auxiliam os neurônios lá no sistema nervoso. Tem um exemplo aqui mostrando para você, olha, essa célula mais azulzinha, o oligodendrócito. Só por curiosidade, essa célula é justamente a que dá sustentação aos neurônios. Então, veja aqui o oligodendrócito dando sustentação aos neurônios. E você tem também outros tipos celulares que são células acessórias no sistema nervoso, outros gliócitos. Mas só a nível de curiosidade, então entenda que essas são células acessórias. A principal é o neurônio. Como é a estrutura de um neurônio? O neurônio é formado por um corpo celular, que é essa região aqui. O corpo celular é justamente onde está o núcleo, o DNA, as organelas celulares. Do corpo celular saem algumas ramificações que nós chamamos de dendritos. Então veja que as ramificações que saem do corpo celular chamadas dendritos. Do corpo celular também sai um prolongamento que é chamado de axônio. Então, né, saiu o prolongamento chamado axônio e no final do axônio você tem as ramificações do axônio. Então essa é a estrutura básica de um neurônio. Dendrito, corpo celular, axônio, ramificações do axônio. Mas como que esse neurônio conduz uma informação? Como que ele, né, conduz a informação até o órgão efetor? Então você veja que a informação ela vai chegar nos neurônios através dos dendritos. Então os dendritos captam essa informação, conduz essa informação até o corpo celular. Então o corpo celular vai receber essas informações do dendrito e o corpo celular vai conduzir a informação pelo axônio. Vai chegar até as ramificações do axônio e aí ela é passada para o dendrito de um outro neurônio. Então, nós chamamos de, né, impulso nervoso, que é justamente a condução dessa informação, ela começa lá dos dendritos, passa pelo corpo celular do neurônio, depois é conduzida pelo axônio, ramificações do axônio, e aí sim ela vai para um outro neurônio, para os dendritos de um outro neurônio. Então, todo esse processo nós chamamos de impulso nervoso, bem que é justamente a informação captada do ambiente ou a resposta dada do sistema nervoso a esse estímulo. Tudo bem? Uma outra coisa, então você viu que esses neurônios eles ficam ligados entre si, mas não exatamente.
eles não chegam a se tocar. Então veja aqui que você tem um neurônio, né, na imagem aqui em cima, você tem aqui os dendritos de um neurônio, o corpo celular e o axônio, e depois as ramificações do axônio. Depois das ramificações do axônio, começa o dendrito de outro neurônio, corpo celular, axônio. Então eles ficam formando uma espécie de um fio, mas eles não estão interligados, não são ligados um ao outro. Veja que entre aqui, olha, tem uma bolinha representando aqui, entre as terminações do axônio de um neurônio e os dendritos de um outro neurônio, existe o que nós chamamos de fenda sináptica, um espaço entre eles não chegam a se tocar. Essa informação que sai das terminações do axônio e vai para os dendritos de um outro neurônio, ela é conduzida via alguns sinalizadores químicos que são chamados de neurotransmissores. Então, o que você está vendo aqui, olha, é a terminação do axônio de um neurônio e do outro lado você está vendo o início do dendrito, né, dos dendritos de um outro neurônio. Como que essa informação é transmitida? Através desses sinalizadores, essas bolinhas que estão representadas aqui. Essas bolinhas são chamadas de neurotransmissores, elas são liberadas nessa fenda sináptica e depois são captadas pelos dendritos do outro neurônio. Então veja que o impulso nervoso ele se propaga de um neurônio ao outro através desses neurotransmissores. Os neurônios não chegam nem a se tocar. Existe essa fenda sináptica onde são liberados os neurotransmissores, que é justamente a informação, e ela é captada pelos dendritos de um outro neurônio. Um pouco complexo, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender. E o que acontece? Existem algumas formas do neurônio conduzir essa informação. Tem neurônios que ele tem lá no seu axônio, né, naquele prolongamento do corpo celular, eles possuem essas que nós chamamos de bainha de mielina. Então veja que quando um neurônio possui bainhas de mielina no seu axônio, essa informação é conduzida mais rapidamente. Por quê? Ela é conduzida através de saltos entre as bainhas de mielina. Então a informação ela vai muito rápida. A partir do momento que ela vem do dendrito, vai para o corpo celular e ela é conduzida via axônio, se o axônio tiver bainha de mielina, ela vai ser conduzida em saltos. Isso aumenta em muito a velocidade de transmissão do impulso nervoso. Então, neurônios que têm bainha de mielina conduzem mais rapidamente essa informação. Mas existem neurônios que não têm bainha de mielina, que nós chamamos de axônio não mielinizado, que não tem bainha. Então, como é que essa informação é conduzida? Então, ela chega aqui, o estímulo chega nos dendritos, vai para o corpo celular e ela é conduzida via membrana plasmática do axônio. Então, está lá, chegou aqui no axônio, ela começa a ser conduzida e no final ela chega nas terminações do axônio e aí ela é transmitida via sinapse, né, via aquela neurotransmissores, para os dendritos de um outro neurônio. Essa forma de conduzir o impulso nervoso é um pouco mais lenta se comparado aos neurônios que têm bainha de mielina. Nós podemos classificar os neurônios em 3 tipos, principalmente com relação à sua função. Existem neurônios que nós chamamos de neurônios eferentes, ou também chamados de neurônios motores. Esses neurônios motores são aqueles que controlam os órgãos efetores, aqueles órgãos que vão agir em cima do estímulo, como a gente usou o exemplo do músculo. Existem os neurônios que nós chamamos de aferentes ou receptores. Esses neurônios são os que recebem os estímulos do ambiente ou do organismo. Então, veja, a pele deve ter muito desses neurônios sensoriais ou chamados de aferentes, que recebem o estímulo ambiental. E você tem também um tipo de neurônio que é chamado de interneurônio, que fica entre os dois, que é responsável só por conduzir a informação. Então vamos dar uma olhada aqui no desenho. Você tem aqui, olha, um neurônio sensorial, ou aquele neurônio aferente que recebe a informação. Então ele vai receber a informação lá nos seus dendritos, vai conduzir isso pelo axônio até um interneurônio. O interneurônio ele vai fazer o papel de levar essa informação até o neurônio motor, ou neurônio eferente, que é aquele justamente que vai agir, que vai controlar os órgãos efetores, que vão responder aos estímulos. Então não se esqueça, são 3 tipos. Os neurônios motores, que executam a informação lá nos órgãos efetores, né, que vão fazer com que os órgãos efetores respondam aos estímulos. Os interneurônios, que ligam esse neurônio efetor ou motor até um neurônio sensorial, que é aquele por receber, captar os estímulos ambientais. Tudo bem? Então essa era a nossa aula de hoje. Relembramos um pouquinho sobre o tecido nervoso
e também sobre a estrutura e a função de um neurônio, principalmente no que se refere à transmissão do impulso nervoso. Tudo bem? Era isso, fiquem bem aí, galera. Fiquem em casa. Um abraço!